Apêndices. O santuário de Micas e o santuário de Deã. No santuário particular de Maicas havia um homem da montanha de Efraim que se chamava Miqueias. Disse ele à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, e a propósito dos quais pronunciaste maldição e mesmo tu me disseste: esse dinheiro aqui está, fui eu quem o tirou. Sua mãe disse: seja o meu filho bendito de Deus. Ele restituiu os 1.100 ciclos à sua mãe, que disse: eu havia dedicado este dinheiro a Deus, de minha própria mão, a meu filho, para fazer uma imagem de escultura, um ídolo de metal fundido, mas agora quero dá-lo novamente a ti. Ele, porém, entregou o dinheiro à sua mãe. Então sua mãe tomou 200 ciclos de prata e os enviou ao ourives, que fez uma imagem de escultura, e um ídolo de metal fundido, que foi colocada na casa de Miqueias. Este homem, Maicas, tinha uma casa de Deus. Ele fez um efode de terafim, e deu a investidura a um dos seus filhos, que veio a ser seu sacerdote. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que lhe parecia correto. Havia um jovem de Belém, em Judá, do clã de Judá, que era levita e residia ali como estrangeiro. Esse homem deixou a cidade de Belém, em Judá, para ir estabelecer-se onde pudesse. No curso da sua viagem, chegou à montanha de Efraim, à casa de Maicas. Maicas lhe perguntou: donde vens? Eu sou levita de Belém de Judá, respondeu-lhe. Ando em viagem a fim de me estabelecer onde puder. Fica comigo, disse-lhe Maicas, sê para mim pai e sacerdote e te darei 10 ciclos de prata por ano, roupa e alimento. O levita concordou em ficar com esse homem, e o jovem foi para ele como um dos seus filhos. Maicas deu a investidura ao levita, e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando na casa de Maicas. E agora disse Maicas: eu sei que Deus me fará bem, porque tenho este levita como sacerdote. Os danitas à procura de território. Nesse tempo não havia rei em Israel. Ora, a tribo de Dan procurava então um território onde habitar, porquanto, até aquele dia, ainda não lhe tinha sido designado território entre as tribos de Israel. Os filhos de Dan enviaram 5 homens de seu clã, valentes, de Sarai e de Estal, para conhecer a terra e explorá-la. Eles lhes disseram: ide explorar a terra. Os 5 homens chegaram à montanha de Efraim, até onde estava a casa de Maicas, e ali passaram a noite. Como estivessem junto à casa de Maicas, reconheceram a voz do jovem levita e, aproximando-se, lhe disseram: quem te trouxe para cá? Que fezes aqui? E o que é que tens aqui? Respondeu-lhes: Maicas fez por mim tal e tal coisa. Ele me empregou aqui, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: nesse caso, consulta a Deus para sabermos se o caminho que levamos nos conduzirá a bons resultados. Ide em paz, respondeu-lhes o sacerdote, o vosso caminho está sob os cuidados de Deus. Os 5 homens partiram então e chegaram a Laís. Viram que seus habitantes viviam em segurança, à maneira dos sidônios, tranquilos e confiantes, que não havia ali privações nem restrições de qualquer natureza, e também que estavam afastados dos sidônios e sem relações com os arameus. Então voltaram a seus irmãos, em Sarai e Estal, e estes lhes perguntaram: que relatais? Eles disseram: levantai-vos. Subamos contra eles, pois vimos a terra, que é excelente. Mas continuais aí sem dizer nada. Não hesiteis em partir para tomar posse da terra. Chegando lá, achareis um povo confiante. A terra é extensa, e Deus a entregou nas vossas mãos, é um lugar no qual ninguém tem falta de coisa alguma que há na terra. A migração dos danitas. Então partiram dali, do clã dos danitas, de Sarai e Estal, 600 homens armados para a guerra. Subiram para acampar em Cariat-Jearim, em Judá. É por isso que, ainda hoje, se chama a essa região de acampamento de Dan. Dali, passaram a montanha de Efraim e foram até a casa de Maicas. Ora, os 5 homens que tinham estado ali para reconhecimento da terra tomaram a palavra e disseram aos seus irmãos: sabeis que há aqui, nestas casas, um efode de terafim, uma imagem de escultura e um ídolo de metal fundido. Então, pensai no que deveis fazer. Dando uma volta por ali, chegaram à casa do jovem levita, à casa de Maicas, e o saudaram.
Enquanto os 600 homens dos danitas, armados para a guerra, permaneciam à soleira da porta, os 5 homens que tinham estado antes ali para reconhecimento da terra vieram e entraram na casa, apanharam a imagem de escultura, o efod, os terafim e o ídolo de metal fundido, estando o sacerdote em pé, à entrada da porta, com os 600 homens armados para a guerra. Eles, pois, tendo entrado na casa de Maicas, apanharam a imagem de escultura, o efod, os terafim e o ídolo de metal fundido. Mas o sacerdote lhes disse: Que estais fazendo? Cala-te, responderam-lhe. Põe a mão na tua boca e segue-nos. Serás para nós um pai e sacerdote. Vale mais para ti seres sacerdote da casa de um homem do que sacerdote de uma tribo e de um clã de Israel. Então o sacerdote se encheu de alegria, tomou o efod, os terafim bem como a imagem de escultura, e se encaminhou para o meio do povo. Retomando então o seu caminho, partiram, tendo colocado à frente as mulheres e as crianças, os animais e a bagagem. Estavam já longe da casa de Maicas, quando os que moravam nas proximidades da casa de Maicas deram o alarme e se puseram em perseguição aos danitas. Como eles gritassem atrás dos danitas, estes voltaram-se e disseram a Maicas: Que tens tu, que gritas desse modo? Ele respondeu: Tirastes o meu Deus que eu fabricara, e levastes também o sacerdote. Partis, e que é que me resta? E ainda me perguntais: Que tens tu? Disseram-lhe os danitas: Não nos obrigues mais a ouvir a tua voz. Alguns, de ânimo exasperado, poderão cair sobre vós. Arriscas perder a tua vida e a tua casa. Os danitas seguiram o seu caminho, e Maicas, vendo que eles eram mais fortes, recuou e voltou para sua casa. Conquista de Laís. Fundação de Dan e de seu santuário. Assim, depois de terem tomado o Deus que Maicas fabricara e o sacerdote que tinha consigo, os danitas avançaram contra Laís, contra um povo tranquilo e confiante. Passaram todos ao fio da espada e deixaram a cidade em chamas. Não houve ninguém que a socorresse, porque ela estava longe de Sidônia e não mantinha relações com os arameus. Ela se situava no vale que se estende em direção a Berroube. Reconstruíram a cidade e nela se estabeleceram, e lhe chamaram Dan, do nome de Dan, seu pai, que nascera de Israel. No princípio, entretanto, a cidade se chamava Laís. Os danitas levantaram para si aquela imagem de escultura. Jonatas, filho de Gersão, filho de Moisés, e depois os seus filhos, foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia em que a população da terra foi levada para o exílio. Eles instalaram para seu uso a imagem que Maicas havia esculpido, e ela permaneceu lá todo o tempo em que subsistiu a casa de Deus em Silo. O crime de Gabá e a guerra contra Benjamim o levita de Efraim e a sua concubina. Naquele tempo não havia ainda rei em Israel. Havia um homem, levita, que residia no fundo da montanha de Efraim. Tomou ele por concubina uma mulher de Belém de Judá. Num momento de cólera, a concubina o deixou para voltar à casa de seu pai em Belém de Judá, e ali permaneceu certo tempo, 4 meses. O seu marido foi procurá-la para falar-lhe ao coração e trazê-la para casa. Levava consigo o seu servo e 2 jumentos. Ao chegar à casa do pai da moça, este vendo-o, veio alegremente ao seu encontro. O seu sogro, o pai da moça, o deteve, e ele ficou ali 3 dias, comeram e beberam e ali passaram a noite. No 4º dia, levantaram-se bem cedo, e o levita se preparava para partir, quando o pai da moça disse ao seu genro: Prestarás as tuas forças comendo um pedaço de pão, e em seguida partireis. Estando assentados à mesa, eles comeram e beberam juntos, e então o pai da moça disse ao homem: Consente, rogo-te, em ficar mais esta noite, e que se alegre o teu coração. Como o homem se levantasse para partir, o sogro insistiu novamente, e ele passou ainda aquela noite ali. No 5º dia, o levita se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça novamente lhe disse: Prestarás primeiro as tuas forças, peçote. Permaneceram assim até quase ao fim do dia, e comeram juntos. O marido levantou-se para partir com a sua concubina e o seu servo, quando o sogro, o pai da moça, lhe disse: Eis que o dia termina e a tarde vem chegando, portanto passa conosco a noite. O dia declina, passai a noite aqui e que o teu coração se regozije. Amanhã bem cedo partireis, e tu irás para a tua tenda.
Mas o homem, recusando passar outra noite, levantou-se, partiu e chegou até a vista de Jebus, isto é, Jerusalém. Levava consigo 2 jumentos carregados e também a sua concubina e o seu servo. O crime do povo de Gabaa ao chegarem perto de Jebus, o dia tinha caído muito. O servo disse ao seu senhor: Vem, rogo-te, façamos um desvio e vamos passar a noite nesta cidade dos Jebuseus. Seu senhor lhe replicou: Não nos desviaremos do nosso caminho para ir a uma cidade de estrangeiros, esses que não são israelitas, mas prosseguiremos até Gabaa. E acrescentou, falando ao seu servo: Vamos, tratemos de alcançar um desses lugares, Gabaa ou Ramá, para ali passarmos a noite. Foram então mais longe e continuaram a sua caminhada. Ao chegarem defronte de Gabaa de Benjamim, o sol se escondia. Então eles se encaminharam para Gabaa, a fim de passarem a noite ali. O levita entrou e se assentou na praça da cidade, mas ninguém lhe ofereceu hospitalidade em sua casa para passar a noite. Veio um velho que, ao cair da tarde, retornava do trabalho no campo. Era um homem da montanha de Efraim, que residia em Gabaa, enquanto os do lugar eram benjaminitas. Levantando os olhos, viu o viajante na praça da cidade. Para onde vais? Perguntou-lhe o velho, e de onde vens? O outro lhe respondeu: Fazemos o caminho de Belém de Judá para o vale da montanha de Efraim. É de lá que eu sou. Fui a Belém de Judá e volto para casa, mas ninguém me ofereceu hospitalidade em sua casa. Entretanto, temos palha e forragem para os nossos animais, e eu tenho também pão e vinho para mim, para a tua serva e para o jovem que acompanha o teu servo. Não precisamos de nada. Se bem-vindo, disse-lhe o velho, deixa-me ajudar-te no que necessitares, mas não peces a noite na praça. Então ele o fez entrar na sua casa e deu forragem aos jumentos. Os viajantes lavaram os pés e depois comeram e beberam. Enquanto assim se reanimavam, eis que surgem alguns vagabundos da cidade, fazendo tumulto ao redor da casa e, batendo na porta com golpes seguidos, diziam ao velho, dono da casa: Fez sair o homem que está contigo, para que o conheçamos. Então o dono da casa saiu e lhes disse: Não, irmãos meus, rogo-vos, não pratiqueis um crime. Uma vez que este homem entrou em minha casa, não pratiqueis tal infâmia. Aqui está minha filha, que é virgem. Eu a entrego a vós. Abuçai dela e fazei o que vos aprouver, mas não pratiqueis para com este homem uma tal infâmia. Não quiseram ouvi-lo. Então o homem tomou a sua concubina e a levou para fora. Eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até de manhã, e, ao raiar a aurora, deixaram-na. Pela manhã, a mulher veio cair à porta da casa do homem com quem estava o seu marido, e ali ficou até vir o dia. De manhã, seu marido se levantou e, abrindo a porta da casa, saiu para continuar o seu caminho, quando viu que a mulher, sua concubina, jazia à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Levanta-te, disse-lhe, e partamos. Não houve resposta. Então ele a colocou sobre o seu jumento e se pôs a caminho de casa. Ao chegar, apanhou um cutelo e, pegando a concubina, a retalhou, membro por membro, em 12 pedaços, e os remeteu a todo o território de Israel. Deu ordem aos emissários: direis a todos os filhos de Israel: desde o dia em que os filhos de Israel subiram do Egito vistes algo semelhante. Reflete sobre isso, consultai entre vós e pronunciai a sentença. E todos os que viam aquilo diziam: jamais coisa semelhante aconteceu ou foi vista desde que os filhos de Israel subiram do Egito até hoje. Os filhos de Israel se comprometem a vingar o crime de Gabaa. Todos os filhos de Israel saíram então e, como um só homem, toda a comunidade se reuniu desde Dan até Bersabeia e a terra de Galaad, diante de Deus, em Masfa. Os chefes de todo o povo, todas as tribos de Israel assistiram à Assembleia do povo de Deus, 400.000 homens a pé, que sabiam usar a espada. Os benjaminitas tiveram notícia de que os filhos de Israel haviam chegado a Masfa. Então os filhos de Israel disseram: explicai-nos como se cometeu esse crime. O levita, o marido da mulher que tinha sido morta, tomou a palavra e disse: eu chegara com minha concubina a Gabaa de Benjamim, para aí pernoitar. Os habitantes de Gabaa se amotinaram contra mim e, durante a noite, cercaram a casa onde eu estava. Eles queriam tirar-me a vida, e violentaram a minha concubina causando a sua morte.
Então tomei a minha concubina e a retalhei em pedaços e os mandei a toda a extensão da herança de Israel, porque cometeram tal ato ignominioso, uma infâmia em Israel. Todos vós estáis aqui, filhos de Israel. Consultai-vos uns aos outros e aqui mesmo tomai uma decisão. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, e disse: Nenhum de nós voltará à sua tenda, nenhum de nós retornará à sua casa. Isto é o que faremos agora em Gabaá. Tiraremos a sorte, e tomaremos de todas as tribos de Israel 10 homens em cada 100, 100 em 1000, e 1000 em 10.000, os quais providenciarão mantimento para o povo, para que, chegando a Gabaá de Benjamim, a tratem conforme a infâmia que ela cometeu em Israel. Assim se reuniram contra aquela cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Obstinação dos benjaminitas. As tribos de Israel enviaram emissários a toda a tribo de Benjamim com a mensagem: Que crime é esse que se cometeu entre vós? Agora, pois, entregai-nos esses homens, esses bandidos que estão em Gabaá, para que os executemos e extirpemos o mal do meio de Israel. Mas os benjaminitas não quiseram ouvir os seus irmãos, os filhos de Israel. Primeiros choques. Os benjaminitas, deixando as suas cidades, se concentraram em Gabaá para combater contra os filhos de Israel. Contaram-se naquele dia os benjaminitas vindos das diversas cidades, eram 26.000 homens hábeis no manejo da espada, sem contar os habitantes de Gabaá. Em todo esse exército havia 700 homens de escol, canhotos. Todos eles, com a pedra da sua funda, eram capazes de acertar um fio de cabelo sem errar. Os homens de Israel foram também contados, sem incluir Benjamim, eram 400.000 que sabiam brandir a espada, todos homens de guerra. Puseram-se em marcha para ir a Betel, a fim de consultar a Deus. Quem de nós subirá primeiro para o combate contra os benjaminitas? Indagaram os filhos de Israel. E Deus respondeu: Judá subirá primeiro. Pela manhã, os filhos de Israel saíram e acamparam defronte de Gabaá. Os de Israel avançaram para o combate contra Benjamim, e se dispuseram em ordem de batalha diante de Gabaá. Mas os benjaminitas saíram de Gabaá e, naquele dia, massacraram 22.000 homens de Israel. Os filhos de Israel vieram chorar na presença de Deus até a tarde, e depois consultaram a Deus, dizendo: Devo ainda voltar a lutar contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E Deus respondeu: Marchai contra ele. Então o exército do povo de Israel se encheu de coragem e outra vez se dispôs em ordem de batalha, da mesma forma como no primeiro dia. No segundo dia, os filhos de Israel chegaram perto dos benjaminitas, porém, nesse segundo dia, Benjamim saiu de Gabaá ao seu encontro e massacrou ainda 18.000 homens dos filhos de Israel, todos eles guerreiros hábeis no manejo da espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo vieram a Betel, choraram, ficaram ali diante de Deus, jejuaram todo o dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão perante Deus, e depois os filhos de Israel consultaram Deus. A arca da aliança de Deus estava, naqueles dias, naquela região, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, prestava serviço junto a ela. Eles disseram: Devo sair ainda para combater contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou devo desistir? E Deus respondeu: Marchai, porque amanhã o entregarei nas vossas mãos. Derrota de Benjamim. Então Israel arranjou as tropas em emboscadas, em redor de Gabaá. No terceiro dia, os filhos de Israel marcharam contra os benjaminitas e, como das outras vezes, se organizaram em ordem de batalha defronte de Gabaá. Os benjaminitas saíram ao encontro do povo e foram atraídos para longe da cidade. Começaram, como das outras vezes, a ferir alguns do povo, pelos caminhos que vão um para Betel, outro para Gabaá pelo campo, uns 30 homens de Israel. Os benjaminitas pensaram: vencemos como da primeira vez, mas os filhos de Israel disseram: vamos fugir para atraí-los para longe da cidade, nos caminhos. Então todos os homens de Israel abandonaram as suas posições e se organizaram em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel surgiu do lugar em que estava, a oeste de Gaba. 10.000 homens de elite, escolhidos de todo o Israel, vieram contra Gabaá, recrudesceu o combate, mas os outros não sabiam a desgraça que os aguardava. Deus feriu Benjamim na presença de Israel e, naquele dia, os filhos de Israel mataram 25.100 homens, todos hábeis no manejo da espada. Os benjaminitas perceberam que tinham sido vencidos.
Os de Israel cederam terreno a Benjamim porque confiavam na emboscada que tinham preparado contra Gabaa. Os da emboscada se lançaram rápidos contra Gabaa, apareceram subitamente e passaram toda a cidade ao fio da espada. Ora, havia sido combinado um sinal entre os israelitas e os da emboscada, estes deviam fazer subir da cidade uma nuvem de fumaça, como sinal, então os homens de Israel que combatiam na batalha recuariam, dando meia volta. Benjamim começava já a matar alguns da multidão dos homens de Israel, uns 30 homens. Certamente nós os vencemos, pensaram eles, como na primeira batalha. Mas o sinal, a coluna de fumaça, começou a elevar-se da cidade, e Benjamim, ao voltar-se, julgou que a cidade inteira estava subindo em chamas para o céu. Os de Israel, então, deram meia volta e os benjaminitas se assombraram, vendo que o mal lhes tocava. Então fugiram dos homens de Israel na direção do deserto, mas os perseguidores os alcançavam, e os que vinham da cidade os massacraram atacando-os pela retaguarda. Eles cercaram Benjamim, perseguiram-no sem tréguas e o esmagaram até perto de Gaba, do lado do nascente. 18.000 homens caíram de Benjamim, todos homens valentes. Então eles viraram-lhes as costas e fugiram para o deserto, para os lados do rochedo de Remon. Pelos caminhos ainda caíram cerca de 5.000, depois os seguiram de perto até Gadaom, e mataram mais 2.000 homens deles. O número total dos benjaminitas que tombaram naquele dia foi de 25.000 homens que sabiam usar a espada, todos homens valentes. 600 retrocederam e fugiram para o deserto na direção do rochedo de Remon. Ali permaneceram 4 meses. Os de Israel voltaram aos benjaminitas e passaram ao fio da espada a população masculina da cidade, e até mesmo o gado e tudo o que ali se achava. E atearam fogo também a todas as cidades que encontraram. Remorso dos israelitas. Ora, os homens de Israel haviam jurado em Masfa dizendo, ninguém dentre nós dará sua filha em casamento a Benjamim. O povo voltou a Betel e ali ficou até a tarde na presença de Deus, gemendo e chorando em aflição. Deus, Deus de Israel, diziam eles, por que nos aconteceu isto hoje, que falte uma tribo a Israel? No dia seguinte, o povo se levantou de manhã bem cedo e construiu um altar e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Depois, disseram os filhos de Israel, qual dentre todas as tribos de Israel não compareceu à assembléia perante Deus, porque num juramento solene se tinha declarado que todo aquele que não subisse a Masfa perante Deus certamente morreria. Então os filhos de Israel se encheram de piedade por Benjamim seu irmão, hoje diziam, uma tribo foi cortada de Israel. Que faremos para encontrar mulheres para os que se salvarão, pois juramos a Deus que não lhes daríamos as nossas filhas em casamento. As virgens de Jabes dadas aos benjaminitas. Então eles se informaram indagando. Quem, dentre as tribos de Israel, não subiu a Masfa perante Deus? E verificou-se que ninguém de Jabes de Galaad tinha vindo ao acampamento, à assembléia. Contaram-se todos os que tinham comparecido e, efetivamente, ninguém viera de Jabes de Galaad. Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes, com esta ordem, ide e passai ao fio da espada os habitantes de Jabes de Galaad, inclusive as mulheres e as crianças. Assim procedereis, voltareis ao anátema todo o homem e toda mulher que se tenha deitado com um homem, mas poupareis todas as virgens. E assim eles fizeram. Entre os habitantes de Jabes de Galaad acharam 400 virgens, que não se tinham deitado com um homem, e as trouxeram ao acampamento, em Silo, que está na terra de Canaã. Toda a comunidade enviou então emissários aos benjaminitas que estavam no rochedo de Remon para lhes propor a paz. Benjamim então voltou. Foram-lhes dadas as mulheres de Jabes de Galaad que tinham sido deixadas com vida, mas não eram suficientes para todos eles. O rapto das filhas de Silo. O povo se encheu de piedade por Benjamim, porque Deus tinha feito uma brecha entre as tribos de Israel. Que faremos para providenciar mulheres para os que faltam? Diziam os anciãos da comunidade, pois as mulheres de Benjamim foram mortas. E acrescentavam, como conservar um resto a Benjamim para que uma tribo não seja arriscada de Israel? Porque, quanto a nós, não mais poderemos dar-lhes nossas filhas em casamento. De fato, os israelitas haviam pronunciado um juramento nestes termos, maldito aquele que der mulher a Benjamim. Mas disseram eles, há a festa de Deus que se celebra anualmente em Silo.
A cidade está ao norte de Betel, a leste do caminho que sobe de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Recomendaram, portanto, aos benjaminitas, e de emboscar-vos nas vinhas. Espiareis-lhe, logo que as filhas de Silo saírem para dançar os seus bailados, vós saireis das vinhas e levará cada qual uma mulher dentre as filhas de Silo, e partireis com elas para a terra de Benjamim. Se os seus pais ou irmãos vierem litigar conosco, dir-lhes-emos, conformai-vos, porque não podemos conseguir mulher para cada um na guerra, e vós não podieis dá-las a eles, porque, nesse caso, teríeis sido culpados. Assim fizeram os benjaminitas, segundo o seu número, cada um tomou, dentre as jovens que dançavam, uma para si, e depois partiram retornando às suas terras, reconstruíram as cidades e nelas se estabeleceram. Os filhos de Israel então se dispersaram para voltar cada qual à sua tribo e ao seu clã, saíram dali para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto.